Bom, estamos aqui no Laboratório de Toxicologia da UFMG. Vamos conversar com Rafael Soares. O tema é o uso da droga na modernidade. Mas, primeiramente, gostaria que você falasse um pouquinho a seu respeito, né, para que possamos conhecê-lo, sobre a sua jornada, o seu trajeto, a sua trajetória até o momento. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Rodrigues Soares. Eu sou formado em biomedicina. Hoje, atualmente, eu trabalho no Laboratório de Toxicologia do IML, onde nós trabalhamos com investigação das substâncias químicas em periciados vivos ou pós-mortem. Então, a gente faz um estudo da procura de substâncias, a procura de se determinar, de elucidar qual que foi a causa-morte de uma determinada vítima, que foi aí encontrada, que sofreu alguma determinada situação aí, algum crime, Ok, então comecemos as perguntas. Como é o seu trabalho no IML e de que forma ele está associado com a questão das drogas? Sim, meu trabalho no IML, como eu já falei um pouquinho, a gente faz a identificação de substâncias tóxicas, em pessoas vivas ou pessoas mortas. Então, aconteceu um homicídio, ou aconteceu um suicídio, ou aconteceu uma morte violenta, essa pessoa, essa vítima, vai para o IML, vai ser feita a necrópsia dessa pessoa, e para atestar, para o médico diagnosticar qual foi a causa-morte dessa pessoa, qual que foi o que levou essa pessoa a morrer, ele tem vários processos que ele tem que fazer. Então, ele tem que fazer um diagnóstico, Então, para ele fechar esse diagnóstico, ele precisa também de exames laboratoriais. Então, eu trabalho no laboratório fazendo esses exames para ajudar o médico a fazer a elucidação da morte daquela pessoa. Então, a gente faz a busca dessas substâncias químicas em materiais biológicos, seja sangue, seja urina, seja o próprio estômago ou fragmento de fígado. Então, tem uma matriz biológica, a gente faz a análise nesse material biológico e procura saber se tem alguma substância química lá, para ajudar o médico a diagnosticar, a dar aquele laudo de morte ou de uma pessoa viva que tenha usado alguma substância química. Levando as drogas, então aí tem muita pessoa aí hoje um grande número de pessoas estão sofrendo por homicídio por ter algum vínculo diretamente com a droga, ou por ser usuário, ou por ser traficante, por estar envolvido com o narcotráfico. Isso tudo está enquadrado em morte violenta ou na situação de poder fazer elucidação de algum crime, Por exemplo, uma pessoa que usa droga dentro da cadeia, ela tem que ser feitos os exames toxicológicos dessa pessoa para saber se ela usou mesmo ou não, ou se está traficando dentro da cadeia, então é feito exames toxicológicos. Então isso vai tudo lá para a gente que faz esses exames dessas pessoas. Qual é o percentual de análises feitas no IML que se relacionam ao uso de drogas ilícitas e qual a faixa etária desses usuários? Das drogas ilícitas, É porque a gente tem as drogas ilícitas e tem as drogas lícitas, As drogas ilícitas são aquelas que são proibidas, que o governo, se você usá-la, você está infringindo a lei, ela é proibida por lei. Está aí dentro as cocaínas, crack, maconha, que é o THC, vários outros tipos de drogas, opiócios, esses metanfetaminas, que são esses alucinógenos, as anfetaminas que são estimulantes, Então, mas a grande maioria do que a gente encontra no laboratório são drogas, é a cocaína, é o crack, que são drogas que causam bastante dependência do usuário. E principalmente são essas drogas que estão mais envolvidas com homicídio, com narcotráfico em geral mesmo. O crack, a cocaína e a maconha. A crack e a cocaína é basicamente a mesma coisa que crack. A cocaína ela é cheirada, que é em pó, e o crack ele é fumado. Você fuma ele em cachimbo. Então essa droga aí é a que 70% dos casos que aparecem mais lá no laboratório. Ok. Os efeitos múltiplos das drogas abrangem desde a luta contra a dor e o sofrimento, analgesia e sedação.
até a busca de um aumento de excitação, seja psíquico, corporal ou sexual. Na concepção de algumas pessoas, essa busca pode ser considerada normal. Dizem que na antiguidade os egípcios extraíam o líquido da flor da papoula como analgésico e calmante, administrando via oral ou retal, para acalmar as crianças que gritavam muito. Em suma, pode-se concluir que a história do uso de drogas confunde-se com a própria história da humanidade. No entanto, embora seja tão antiga quanto a própria civilização humana, a relação do homem com as drogas mudou consideravelmente. A pergunta é: seria possível abordar algumas das questões que fizeram com que o uso de drogas hoje aumentassem tanto, mesmo levando às consequências que se constatam? Acho que sim, porque, como você falou aí, a droga é usada desde a antiguidade, desde os egípcios, desde a era romana. Então, há muito tempo já se faz o uso de drogas. Né? Até por envenenamento, por exemplo, já se fazia, né? A época dos romanos lá, as mulheres matavam-se muito. Nero, né? O imperador romano, foi morto, dizem que foi assassinado por um veneno, né? Então, desde aquela época já se tinha o uso de drogas muito constante. O que hoje, o que diferencia é que droga é qualquer tipo de substância química que entra em contato com o nosso organismo. Então nós temos aí a droga que vai trazer um efeito benéfico, né, que é o medicamento, e tem a droga que vai trazer um efeito tóxico para a gente. Né? Então Paracelso, que era um médico antigo, já dizia, o pai da toxicologia já dizia, o que diferencia uma droga de um medicamento é somente a concentração que está nela. Então, toda droga, hoje a gente descobre milhões de outras substâncias, né? E isso é uma coisa muito rentável, porque as pessoas acabam utilizando muito esses novos medicamentos, essas novas drogas, principalmente os adolescentes. Apareceu uma coisa nova. As drogas sintéticas. São drogas que são feitas, porque eles têm um mercado. Tem um mercado desses adolescentes ou desses pré-jovens que utilizam desses medicamentos, dessas drogas, para darem uma euforia, para darem uma situação dentro de uma festa, né? De euforia, de momento bom, de estar vivendo aquele momento ali, de curtição, não é? Mas isso aí acaba trazendo muito prejuízo para a saúde da própria pessoa. E por isso que a Anvisa, ela separa as drogas hoje, que são as drogas ilícitas, né, que são a cocaína, o THC, a maconha, são drogas que a gente já conhece, que são bastante prejudiciais, mas que são drogas ilícitas, né? Mas tem as drogas lícitas que o pessoal usa, que são os medicamentos, que seriam para fins benéficos, mas como as pessoas utilizam uma concentração muito maior, né, acabam utilizando isso com álcool, com bastante álcool, né, os jovens conseguem isso e acabam utilizando esse medicamento que era para efeito benéfico, utilizando para um efeito tóxico, né, ainda mais interagindo esse medicamento com álcool, e aí vai trazer um efeito mais tóxico ainda. Então isso acaba aumentando mais o número de substâncias que os jovens, principalmente, os jovens são os principalmente que mais usam, principalmente essas drogas novas, essas substâncias novas que estão sendo usadas aí. São substâncias que são criadas, essas drogas sintéticas, como o Pedro falou, são drogas que estão sendo criadas novas substâncias, por quê? A gente desenvolve, o ser humano desenvolve, a tecnologia, ela sempre se aprimora. E isso também, consequentemente, infelizmente, se aprimora também a parte ruim, que são pessoas que usam dessa tecnologia para trazerem drogas, né, de abuso aí, ou esses medicamentos que vão causar um efeito alucinógeno ou tóxico para o adolescente, e vender. Por quê? Eles têm um dinheiro, têm um tráfico, têm um público para isso. Então, tudo que gera dinheiro, infelizmente, tem se trabalhado em cima. Então, tem gente que trabalha em cima dessas novas substâncias criadas, né? Por exemplo, a Rússia, né, que teve aquele caso lá de anabolizantes que eles conseguiram, foram tirados da Olimpíada, né, porque eles estavam tentando esconder o uso dos anabolizantes que as pessoas usavam lá, né? Então eram novas drogas que estavam sendo criadas ali. Então assim,
são várias substâncias que tem aí no mundo inteiro que aparecem cada dia mais e que cada dia mais se descobre que pode causar algum efeito danoso para a pessoa, né? Então, para a gente mesmo. Então, com certeza aparecem várias situações, com certeza, né? A família é muito prejudicada nessa situação. Então, aí com certeza está dentro dessa criação, da descoberta de novas substâncias, da descoberta desses produtos químicos que estão sendo criados aí. Quais são as principais drogas usadas atualmente? E dentre elas, quais é considerada mais perigosa? Pois é, essa de mais perigosa é complicado, né? Mas assim, eu acho que o crack é uma droga bastante preocupante, né? Porque ela te dá, ela causa uma dependência para a pessoa que usa muito grande. Então, com poucas vezes de uso, uma pessoa que usou crack, poucas vezes ele já vai usar o crack várias vezes. Né? Então causa uma dependência muito grande. E para a pessoa conseguir sair dessa dependência, conseguir abandonar o crack, é muito difícil. Então ele tem que ter um trabalho de tratamento muito bem feito para a pessoa conseguir deixar de ter essa dependência dessa droga. Então eu acho que o crack está aí junto com a cocaína, sendo uma das, para mim, ao meu ver, muito complicado. Mas também tem as drogas, as metanfetaminas, as anfetaminas, que são muito usadas em raves, né? São muito usadas em festas, em boates, na noite mesmo, por jovens, pessoas mais jovens, que acabam também sendo muito prejudicial, além do álcool em excesso, né? Então acho que esses três aí que são os... E o álcool é a porta aberta para todos, né? Então, assim, em qualquer lugar para comprar. É uma droga que é lícita, né? Ela pode ser vendida e está aí muito mais fácil uma pessoa, um jovem, né? Um adolescente começa a usar, é uma porta para poder também começar a usar outras drogas, né? Até também a maconha, começa assim, usando álcool, depois começa usando a maconha, né? Que é o THC, depois começa para as drogas mais pesadas, como a cocaína, até chegar no crack. Né? Uma coisa de dependência, né? Isso, assim, não é dependência, eu acho que porque uma droga não está relacionada com a outra. Eu acho que a dependência pode ser emocional ali da situação, daquele jovem, das companhias daquele jovem, não teve uma base educacional dentro de casa, ou mesmo do governo, de estar passando isso dentro das escolas, de estar, né, mostrando, tem um trabalho desde lá de mostrar o quanto prejudicial que é o uso de drogas, né? Que é o uso dessas drogas, principalmente as ilícitas, né? Qual a relação droga versus violência? Eu acho que a droga de abuso está muito ligada à violência, né? A pessoa começa utilizando, vamos falar desde o início, né? Começa utilizando o álcool, começa utilizando a maconha, depois começa a utilizar a cocaína, né? O adolescente depois começa a utilizar o crack, né? Aí ele já está com uma dependência muito grande, né? Que o crack ele faz você ter essa dependência muito forte. Então a pessoa precisa daquela droga, né? O organismo, isso é fisiológico, né? Ela toma seu sistema nervoso central, então ela é mais forte do que você, né? Então essa droga exige que você vá atrás, consuma sempre, várias vezes. Acabou o efeito dela, ela exige que ela seja consumida novamente. O cérebro te exige isso, né? Então aí ele precisa de estar comprando, esse usuário de droga precisa estar comprando essa droga. Então muitas vezes começa ali a violência, né? Porque ele não tem dinheiro às vezes para comprar, porque geralmente o usuário de droga, a grande maioria das vezes, adolescente não tem dinheiro, não tem nada, então começa com furtos dentro de casa, né? Roubando ali um relógio da mãe, roubando o dinheiro da mãe. Depois isso não é o suficiente, porque cada vez mais ele vai querer usar mais, né? E a mãe, o pai, a família ali já sabe da situação do filho, não consegue controlar, né? Então o que ele vai fazer? Vai procurar por fora, vai buscar furtos fora, então vai ali roubar desde um carro, a um tênis de uma pessoa na rua, né? A um relógio de uma pessoa na rua. É ele o traficante que vende isso, que ganha dinheiro em cima disso. Então gerou dinheiro para ele, né? Ele não tem escrúpulos para cometer um assassinato ou não. Então acaba às vezes, por exemplo, por brigas de gangue,
ou por brigas entre eles na própria favela, ou por queima de arquivo, acaba assassinando as pessoas, né? Ou até mesmo aquele usuário de droga acaba assassinando uma pessoa porque ele usou droga, foi assaltar uma pessoa, foi assaltar você se assustou e não deu dinheiro e acaba te assassinando, né? Então esse próprio usuário de droga pode ser morto lá na frente, né? Pelos próprios traficantes que venderam a droga para ele, né? Então tem várias situações que o tráfico de drogas em si, o uso de drogas, acaba aumentando demais essa violência, né? Então, eu acho que o tráfico de drogas em si contribui demais para roubo, contribui demais para os assassinatos, porque 70%, 80% dos nossos casos, 70% mais ou menos, dos periciados mortos lá no laboratório a gente encontra cocaína, encontra maconha, encontra essas drogas de abuso. Então está tudo ligado ao tráfico de drogas, né? Então eu acho que essa violência está muito atrelada ao tráfico de drogas, sim. Então eu acho que o governo tinha que investir lá do início, lá da conscientização, fazer um trabalho, né, desde lá do início, lá da escola, para poder mostrar para esses alunos, para esses adolescentes, desde lá do início mesmo, quão é prejudicial, né, esse uso dessas drogas, não só para a saúde, mas para a sociedade que ele vive mesmo, né, e também, como corretivo agora, criar situações que tratem melhor o usuário dependente da droga, né, que tratem aquele pessoa que está lá na Cracolândia, lá em São Paulo, por exemplo, ou aqui mesmo na Cracolândia daqui de BH, ali perto do Hospital de Lombardi, que tratem aquelas pessoas que façam um tratamento mais bem elaborado, não só pegar e colocar dentro de uma clínica ali e a pessoa sai à força. Não é só isso, é fazer um trabalho mais elaborado, ter um hospital voltado somente para aquela pessoa, ter uma UPA voltada para aquela pessoa, né? Então, assim, tem um trabalho psicológico também muito grande voltado para aquelas pessoas, né? Então eu acho que falta mais disso do governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Então eu acho que falta um investimento maior nisso, e eu acho que com isso eu acho que a gente teria lá para frente, se o governo tivesse esse cuidado, esse trabalho maior, com esse tratamento desde o início, ou esse corretivo mais bem elaborado, eu acho que a gente conseguiria ter uma diminuição grande do uso de drogas e, consequentemente, da violência, né? Atuando nessa área, qual é o olhar da ciência a respeito da dependência, do surgimento de novas substâncias, e se há uma solução para isso? Como a gente já falou, né? Então, cientificamente, a pessoa fica dependente mesmo do uso de drogas, e é muito difícil você conseguir libertar essa pessoa dessa dependência. Então, tem que ter um trabalho mais elaborado, né, de tratamento mais eficaz, mais bem feito por toda uma equipe de médicos, psiquiatras, de psicólogos, de enfermeiros, de um trabalho mais bem feito, para que aquela pessoa, aquele dependente consiga se libertar, porque o sistema nervoso central quando o usuário fica dependente, o sistema nervoso, nosso sistema nervoso central, que é o que controla nossas ações, fica dependente daquele medicamento, né? Daquela droga, desculpa, medicamento é outra coisa. Então ele fica dependendo daquela droga. Então isso faz com que a pessoa não viva sem aquilo, né? Então, para você conseguir quebrar essa dependência do sistema nervoso central, você tem que ter vários outros processos de trabalho, né? Então tem que ter esse processo mais bem feito, mais bem elaborado. Beleza. Tem algum motivo biológico que faz com que os usuários não consigam parar de usar drogas? Ou é uma necessidade puramente psicológica? Não, é necessidade fisiológica, né? A necessidade fisiológica está ligada ao psicológico, né? Então é uma necessidade fisiológica dele, né, que está atuando lá no sistema nervoso central, vai depender do que for, né, de qual droga que ele tá utilizando, e acaba que o psicológico dele, o sistema nervoso central comanda no seu psicológico, né? Quem controla nossas ações estão aqui, né? É o nosso sistema nervoso central. Então, ele nos controla, então ele controla o uso da droga também. Há algo que não foi dito aqui que você gostaria de acrescentar?
a gente tenta fazer esse trabalho para poder auxiliar, né, os policiais civis lá que estão atuantes, os investigadores, para ajudar a polícia militar a combater o tráfico de drogas, né? Então esse é o nosso trabalho de investigação, de achar substâncias químicas, né, numa pessoa que está envolvida com tráfico e que pode ajudar a elucidar um crime, a elucidar, acabar com o narcotráfico, conseguir achar, né, o chefe ali do tráfico. Então o nosso trabalho lá no ML é isso, tentar achar essas substâncias para poder elucidar esses crimes aí, né, tentar acabar com essa violência. Ok, então o meu grupo e eu, nós agradecemos, né, a sua contribuição. Eu que agradeço. Assim, um achado, né? Obrigada de verdade.